Muito boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu estou aqui ao lado da elegantíssima ou elegantérrima? Elegantíssima Lara Brenner. Muito boa noite. Boa noite, meu amigo. Não sou elegantíssima, como combinandinha com você. Combinandinho. Estamos demais. Estamos elegantes porque o assunto de hoje requer o assunto e o convidado. E o convidado também, que já mostraremos, já falaremos dele aqui. Porque hoje a gente vai falar do quê, pessoal? Família, relacionamento, casamento, né, Lara? Sim, pontos delicados dentro disso. Pontos delicados, e eu estou hoje imitando o meu convidado. Hoje eu sou uma pessoa fria e calculista. Quem pegou essa referência, pegou. Entendeu? Porque estamos aqui com Rafael Neri, diretamente da Bahia. Muito boa noite, professor Rafael Neri, que é terapeuta de casais. Boa noite, Arthur. Boa noite, Lara. Que honra. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Você sabe que a gente brinca, né? Porque o Rafael Neri utiliza essa boina, né? Ele é o Cillian Murphy brasileiro. Ele é. É o nosso Pink Blinder. Se eu soubesse de casais. Pô, você tinha que vir com uma... Com um colete. Um colete pra gente, entendeu? Brindarmos aqui, entendeu? Mas o Rafael, ele fala, pessoal, sobre casamento, né? Sobre relacionamentos. Eu já queria começar, né? Iniciando aqui uma pergunta. A gente vê, hoje em dia, professor, que os casais estão cada vez mais se deteriorando, né? A gente percebe uma crescente do número de divórcios aí. E por que os casamentos estão acabando? A que você atribui isso? Arthur, que tema importante. Obrigado por terem me trazido aqui. Tem uma série de fatores, né, cara? Tem o relativismo do homem pós-moderno, que não acredita em verdades absolutas, que questiona tudo e vai destruindo todas as fronteiras da tradição e das gerações passadas. Mas eu gosto de tocar num ponto que eu vejo como um ponto nevrálgico assim, nessa questão, que é a corrupção do imaginário. Né? O que nós vemos hoje na família é um esfacelamento de referências do que é o masculino, do que é o feminino, do que é beleza, do que é virtude, do que é durabilidade. E isso é um processo que vem ao longo de décadas, né? Hoje a gente vê que a consequência disso tudo, desde a revolução sexual na década de 60, resultou nessa cultura woke aí que já conseguiu destruir todas as franquias da indústria cinematográfica e não sei se resta mais alguma coisa, né? Por exemplo, eu percebo desde a infância dos meus filhos o risco que a gente corre, Lara sabe muito bem, ao escolher quais desenhos assistir. Você liga um Peppa Pig, por exemplo, e vê a Peppa chamando o pai de bobinho. Né? Isso é só o começo de como vai entrando essa corrupção simbólica na mente das pessoas. Aí pra você não falar nem na linguagem neutra, né? Que já tem nos desenhos também, né? Aí já é escancarado, né? Então você tem, por exemplo, a geração atual de maridos, é uma geração que cresceu assistindo Banheira do Gugu, Big Brother Brasil, as novelas todas que nós conhecemos, né? E se acostumou com soft porn hollywoodiano. Então, imagina que marido vai ser esse, né? Quais referências ele tem do que é um homem virtuoso, do que é uma mulher virtuosa, né? E aí você tem toda essa bagunça que existe hoje por aí, né? Sim. Que outras corrupções do imaginário? Estou pensando aqui, por exemplo, você está falando dos maridos, mas do lado das esposas também. Muitas vezes aquela sede de competir com o marido, de não ficar por baixo. Aquela frase que a gente ouve desde sempre, né? Você tem que estudar para não depender de homem nenhum. Sim, né? Submisso, o lance da submissão também, né? Exato, jamais ser submissa ao seu marido. Você tem que se colocar em primeiro lugar, ser poderosa, etc e tal. Essa corrupção também chegou ao imaginário feminino? Totalmente, né? Você pega as franquias que a cultura woke destruiu e todas apontam para uma mulher que geralmente é muito mais habilidosa do que os homens, não precisa de homem para nada. Elas chegam a ser, em muitos casos, superior, inclusive fisicamente aos homens, né? Mais fortes, mais poderosas, né? Eu pego, por exemplo, o caso icônico daquela trilogia última de Star Wars, por exemplo, aquela Rey, né? Você vê que existem símbolos preciosos que foram destruídos ali. Na trilogia original, você tem mentores, por exemplo, como o mestre Yoda. Você tem aquela coisa do velho sábio que passa a tradição, né? E tem toda uma simbologia. Luke Skywalker. Aí você chega na trilogia, na última, a pessoa que deveria mentorear a Rey seria o Luke Skywalker, o último Jedi, que deveria passar a tradition, né? Tradição vem de transmitir. Ela não precisa do Luke. A mentora dela, depois eles Ela é autossuficiente. Ela já nasce incrível. Você não tem treinamento, não tem nada. E assim, depois eles forçaram a barra e botaram a princesa Leia para ser uma espécie de mentora, né? A Leia aparece voando do nada, né? Então, é toda uma forçação de barra para dizer as mulheres não precisam de homens, né? A gente tem a figura do mentor sendo destruída, ela não precisa de mentores.
até para a tradição ficar em segundo plano. Ela não precisa do homem heróico que demonstra para ela ser merecedor de ser o cuidador, o homem que a conquista, né? Eu tenho uma frase engraçada do Fulton Sheen, não sei se você conhece lá o Fulton Sheen. Ele escreveu certa feita que o nível de uma sociedade é o nível das mulheres. Porque se a mulher tiver um nível 9, nível 10, os homens vão ter que mostrar que são merecedores de ter uma mulher assim. Então, Fulton Sheen apontou para uma sociedade onde você tem mulheres virtuosas que exigem virtude dos homens. Elas são o parâmetro, né? Parâmetro. Então, você necessariamente vai ter uma civilização pujante, uma civilização onde os homens querem trabalhar, produzir, mostrar que são virtuosos. Hoje você não tem nada disso. As mulheres não precisam mais de homens, né? Os homens têm acesso fácil a sexo casual, pornografia, virou tudo uma bagunça. Sim. Quebraram a gente quando quebraram as famílias e essa simbologia ordenada. Isso, quando que você está falando, me remete muito também a uma trilogia que a gente fez. É mais que uma trilogia, né? Porque teve outros capítulos, são 7 filmes no total. Mas tem a trilogia principal, que é da Sétima Arte, né? Original da BP. Para quem quer assistir, tá lá na nossa plataforma. O QR Code tá na tela, link na descrição, é só assinar para você poder assistir. E no terceiro episódio a gente fala muito sobre isso, sobre essa corrupção simbólica, né? Dos símbolos masculinos, da substituição. Porque, cara, não se trata de você criar uma personagem feminina também. Porque, pô, se o problema é esse, por que não criam-se novos personagens? Por que eles estão destruindo os símbolos do passado? Então você tem agora o Super-Homem, que é mulher, a She-Hulk, você tem a Rey, sabe? Que ela não precisa de ninguém para poder ser a Jedi, né, incrível lá. E a própria 007, não, o 007 não é mais um homem forte, viril, não sei o quê. O 007 é só um número. Substituíram, botaram uma mulher lá. E como é que isso fica para os jovens hoje, essa destruição simbólica? O que isso sinaliza para os jovens de hoje em dia? Pois é, eu me lembro que o professor Olavo costumava dizer que antes da mentalidade revolucionária se transformar moda e vamos dizer assim, o padrão referente nas famílias e se tornar leis, ela começa ferindo e corrompendo as artes, a literatura, a cultura, a educação, né? Então, o que nós estamos vendo hoje é um resultado de décadas, né? O jovem hoje tem uma dificuldade absurda de ter referências, né? Porque todos os mitos, até o Superman, os mitos que apontam para a virtude, para a coragem, para a bravura, para a temperança, foram mitigados, né? Foram destruídos. E aí você tem uma geração de jovens que tem pais que já não tinham a referência. É muito louco isso, porque no meu Instagram, por exemplo, eu costumo falar muito sobre os velhinhos, né? Eu sempre aponto, olha, sua bisavó pensava diferente, vamos olhar para os antigos. Mas hoje está cada vez mais complicado, porque a geração de avós hoje já é uma geração que pegou muito dos anos 60, o Woodstock, a revolução sexual, o feminismo. Então, até entre os avós modernos, você ainda tem aquela dificuldade de encontrar aquela vovó de antigamente, que se preocupava em reunir a família e fazer o bolo de laranja durante toda a tarde, aquele rito da família se sentindo cuidado por aquela anciã, né? Então, hoje é muito complicado porque você tem uma geração de jovens que já é uma terceira ou quarta geração de um esfacelamento completo dos símbolos, né? É muito preocupante, né? Mas eu diria, Arthur e Lara, que talvez o ponto central de toda essa questão seja a noção que nós temos de felicidade. O homem pós-moderno, ele pensa que sabe o que é felicidade e não sabe. Eu não sei se vocês gostam das obras de Agostinho, eu sou suspeito para falar, porque eu diria que a pérola do pensamento ocidental, na minha opinião, não está em Aristóteles e Platão. Óbvio que eles são sensacionais, mas a pérola do pensamento e da filosofia ocidentais está em Agostinho e São Tomás de Aquino. Existe um livro de Agostinho que ele escreveu certa vez chamado De Beata Vita, que quer dizer sobre a vida feliz. E olha que interessante isso, porque Agostinho vai dizer que existem basicamente 2 grupos de pessoas que nunca serão felizes. Você tem as pessoas que são pobres no sentido mais amplo da palavra, elas estão sempre buscando alguma coisa, buscando status, buscando fama, buscando dinheiro, e elas não são felizes porque elas não têm. E do outro lado você tem as ricas, as pessoas que já conquistaram dinheiro, fama, seja lá o que for, mas estas também são indigentes porque elas vivem com medo de perder o que possuem. Aí Agostinho vai dizer assim, a vida feliz
não é nem da pessoa que não tem, nem do rico. A vida feliz é a vida do sábio. Porque o sábio é contente com o pouco que tem. Ele pode ter uma vida muito singela, mas ele não tem medo de perder o que tem. E ele não precisa de coisas outras para ser feliz. Eu acho isso muito interessante, porque isso para o homem pós-moderno é coisa de outro mundo. As pessoas hoje precisam de muito dinheiro, de muitos seguidores, de muito status, de muita fama. E a família acaba sendo o pós-moderno acaba colocando uma pressão absurda para que o cônjuge o faça feliz, o filho o faça feliz. As mães, hoje em dia, elas têm filhos esperando que o bebê faça uma pessoa feliz, né? Ela tem uma noção de maternidade completamente influenciada pelas blogueiras do Instagram, etc. E quando elas entram na maternidade, elas descobrem que não é nada disso. É noite perdida. Sacrifício. O corpo completamente alterado. Abnegação de si mesmo. Lara sabe que está vivendo essa fase agora e se aproximando do puerpério. Eu acabei de ter o meu bebê recém-nascido com minha esposa. E eu percebo que essa questão da felicidade é muito central. As pessoas não sabem o que é ser feliz. Elas buscam felicidades nas coisas dessa vida. E elas não sabem alcançar essa felicidade que está no contentamento, na moderação. Em você ser feliz com as coisas poucas e a singeleza do ordinário. Por exemplo, se você pensar num recém-nascido, é completamente fora do que o pós-moderno pensa para a vida dele. Um recém-nascido vai te impedir de viajar. O recém-nascido vai te obrigar a acordar várias vezes à noite. O recém-nascido vai te obrigar a se gastar e se doar de uma forma absurdamente ampla, talvez renunciar à sua vida profissional, talvez renunciar a ganhos financeiros. Então, tudo que diz respeito à família, é muito difícil você explicar para essa geração atual, com símbolos completamente corrompidos, o valor disso. E é engraçado porque não é antinatural que nós percebamos o valor dos bens árduos. É natural. O que existe hoje é uma corrupção que advém dessa corrupção simbólica artificial. Por exemplo, olha a história, que coisa mais linda. Você vai gostar, Arthur, você tem a Joaninha. Eu tenho uma filhadinha que tem 6 anos. E aí, ela estava muito desordenada, bagunçada, assim. Ela é bem colérica, sabe? E às vezes ela sai atropelando as coisas e tudo mais. Não estava cumprindo horário, não estava fazendo a tarefa, não estava arrumando a mochila na hora certa, sempre atrasada. Aí a mãe dela se sentou, Lorena, minha comadre. Laura, você precisa ordenar a sua semana. Você tá vendo tanto que você está sem paciência? Eu tô muito sem paciência. Você sabe por que você tá assim? Porque você não está ordenando sua semana. E aí, todo dia, ela com muito amor acordava. Hoje é um novo dia. Hoje você vai arrumar sua mochila na hora certa, vai fazer a tarefa na hora certa, vai almoçar na hora certa. Aí, uma coisinha deslizou, outra... Mas foi consertando. Terça-feira, hoje é um novo dia. Hoje é dia de fazer e assim foi. Olha que interessante. Chegou na sexta-feira... Ela virou para a mãe e falou assim: mamãe, eu não sei porquê, mas eu tô com uma alegria tão grande no meu coração. Ela não tinha ligado uma coisa à outra. Estou muito feliz. Aí a Lorena, minha comadre, falou assim: eu sei exatamente por quê. É porque você cumpriu todas as suas obrigações. Você não brigou com a moça que trabalha aqui em casa, porque ela é muito estourada. Então, você não brigou, você não implicou com a coleguinha, não sei o quê. Você fez as coisas no horário certo e tudo mais. Aí quando ela percebeu, porque ela realmente, na hora que a mãe falou, ela reconheceu o sentimento. Não é que a mãe entregou para ela algo que ela não tinha, só fez com que ela reconhecesse algo que ela já estava sentindo. Ela ficou tão feliz de ter descoberto o motivo da felicidade, ela falou: é exatamente isso. Aí a mãe dela falou justamente sobre os bens árduos. As maiores felicidades da nossa vida não são conquistadas num momento, num rompante de alegria. Elas exigem sacrifício. Ela, com 6 anos, percebeu isso, Rafa. Olha como a gente precisa, né? A criança precisa de um adulto que a estabilize numa rotina. Exatamente. E aponte para aquilo que é virtuoso. A criança nunca vai chegar a essas conclusões sozinha. Sozinha, mas ela sabe reconhecer. E é engraçado que você falou da rotina, né, Lara? Como é precioso quando a gente descobre felicidade nessa liturgia do ordinário. Exato. Né? Escrivá, São José Maria Escrivá, Adoro. ele falou certa vez o seguinte, né? Acho que no caminho, não sei se é um dos pontos do caminho, que ele fala assim: fazei tudo por amor. Porque quando você faz as coisas por amor, não existem coisas pequenas. Perseverar nas pequenas coisas por amor é heroísmo.
E é verdade, eu cheguei à conclusão, e é isso que eu tento transmitir para as pessoas, que você consegue encontrar Deus na simplicidade da rotina, longe dos holofotes da mídia social, né? Eu estou agora falando com vocês aqui, doido para voltar para casa e me gastar pelo meu bebê. Eu gosto de ajudar, eu quero que meus filhos se lembrem de mim como um pai que estava ali. É difícil de achar isso hoje. Eu fico vendo os pais com seus filhos. E, gente, passa tão rápido. São 5, 6 verões que ele passa com você. Depois ele vai querer brincar com os amigos. Ele vai querer passar as férias em outro lugar. Eu quero que meus filhos se lembrem disso. Um pai que estava ali inteiro, presente, que desliga a droga do celular e se doa, se gasta. Filho, vamos jogar bola. Eu estou aqui com você. Então, eu tenho descoberto a felicidade nisso, cara. E é muito prazeroso, é muito bom. É E verdadeiro. Já que estamos falando de filhos, qual que é a importância, então, dos filhos para a manutenção de um relacionamento saudável também, né? Os filhos, eles têm esse papel de fortalecer a família? Arthur, isso é tão lógico. Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade de ver isso, né? O feminismo fez as mulheres olharem a prole como um peso, como um estorvo. Sim. Só um parênteses, quem observa é a Campagnolo e ela faz várias citações no livro dela sobre feminismo, aquele do perversão e subversão, né? Ela fala que na maioria dos parágrafos que trazem a questão da criança, do filho, sempre tem a palavra problema no mesmo parágrafo. Então, filho igual a problema. Perfeito. Fecha parênteses. Perfeito. E é tão antinatural isso, porque o amor que é a base da família, ele é obviamente fecundo, né? O amor é desejo de eternidade, segundo São Tomás de Aquino. Então, quando você ama a sua esposa, a prole é uma forma de você eternizar esse amor. Vocês vão embora e os filhos, naturalmente, vão ficar e continuar a reprodução da espécie, né? Então, os filhos têm esse caráter messiânico na família, né? Eles representam essa redenção da família que deixou de lado o egoísmo para viver o amor. A mãe precisa se abnegar, ela precisa se sacrificar para reproduzir. Não é à toa que São Paulo diz para seu discípulo Timóteo que a mulher será salva dando luz a filhos, né? Porque existe algo, Lara pode dizer muito melhor do que nós, né? As mulheres passam por essa coisa da maternidade, da gestação, e existe todo um sacrifício que, apesar de ser doloroso, e ninguém pode negar isso, constrói santidade em você, te aproxima de Deus. Então, os filhos têm essa coisa de fazerem com que a família se lembre que o que é o fundamento familiar não é o meu próprio umbigo, pensar em mim mesmo, meus sonhos mesquinhos, profissionais, financeiros. Não, a base é o amor. E a gente está aqui para amar. E os filhos são a continuidade desse amor, né? A gente está falando muito de família, eu queria só dar um passo para trás, até por uma questão técnica, né? Não sei se a gente pode utilizar esse termo, do que é de fato uma família, porque hoje eu acho que esse conceito também se perdeu, né? Hoje tudo é família, uma mulher com gato é família, sabe? Uma pessoa com a samambaia é família, sabe? O que pode ser caracterizado uma família? No mundo relativista, onde você não tem verdades absolutas, onde a referência é o próprio indivíduo que constrói sua própria moral, constrói sua própria verdade, família pode ser qualquer coisa. Mas a gente sabe que não faz sentido, né? Se você olha, obviamente, a família como a base, o núcleo de qualquer sociedade, né? E uma sociedade não é melhor do que as suas famílias, ela sempre vai reproduzir o que são suas famílias, você chega à conclusão de que uma família precisa ter prole, precisa ter continuidade. Nesse sentido, eu não vejo outra possibilidade senão nós encararmos a família como um casal capaz de procriar e produzir outros seres humanos, né? Então, eu não preciso de teologia para chegar a essa conclusão. Filosoficamente, se você olhar sociologicamente, antropologicamente, uma sociedade que precisa subsistir e continuar, você vai chegar facilmente à ideia de que uma família é um núcleo capaz de gerar outras vidas. Tá, e em casos, agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Em Sim. casos de casais que não podem ter filhos, eles não são considerados família? Eles são família, inclusive porque eles podem adotar. E aí vem a questão do amor adotivo, que, assim, eu costumo dizer que até os filhos naturais a gente adota, né? Existe um nível de adoção na criança. Tanto é que existem pais que abandonam seus filhos e os orfanatos estão cheios de crianças que foram abandonadas, né? Então, os pais que, pela soberania de Deus, enfrentam a infertilidade,
eles devem ter consciência de que talvez eles tenham uma missão muito linda neste mundo, de adotar os filhos que foram abandonados ou que passaram por uma situação de morte dos pais. Tendo dito isso, eu continuo com a minha conclusão. Uma família é um núcleo capaz de gerar, mas não só de gerar, educar, discipular crianças que estão chegando e impulsioná-las para que façam a mesma coisa. Família é isso. É um casal que se juntou maritalmente, é capaz de produzir filhos, ainda que adotivos, e discipular esses filhos para que eles façam a mesma coisa. Logicamente, você vai ter crianças que vão crescer e vão fazer a mesma coisa, e aí você tem uma sociedade que não vai deixar de existir, né? Qualquer coisa diferente disso, você vai ter uma sociedade que vai se autodestruir numa questão de tempo, né? Rafael, você disse que atende em consultório, nós conversávamos aqui, atende casais no seu trabalho, fazendo terapia de casais há 8 anos. Então, você já deve ter visto de tudo. Inúmeros motivos que levam os casais a ter seus relacionamentos danificados. Alguns conseguem voltar, alguns superam, alguns conseguem perdoar, outros não. E vão te procurando. O que geralmente faz com que o relacionamento conjugal fique estremecido? Qual é a causa que costuma levar os casais a você? Se eu olho enquanto sintoma, via de regra, talvez o caso mais comum que eu atendo é o caso da traição, vício em pornografia. Né? Isso tem muito, né? Muito, muito. É uma doença que tem se alastrado, cara. Você tem hoje uma média de idade dos homens sendo apresentados à pornografia nos 6 anos. 6 anos de idade. Meu filho tem 8, eu não consigo imaginar ele tendo acesso a esse tipo de perversão, né? Então você imagina o tipo de marido que isso vai produzir, o tipo de esposa que isso vai produzir. E hoje a realidade é muito dura, cara. Eu me lembro quando, em 2015, eu abandonei as Forças Armadas. Eu fui tenente durante 6 anos, né? Primeiro tenente do Exército. Eu abandonei o meu cargo, ainda tinha 3 anos como temporário, para ajudar famílias. E eu me lembro que foi assustador, porque eu pensei que eu ia ajudar um casozinho de discussão, de briga aqui, outro ali, mas a realidade é muito grotesca. O último censo do IBGE revelou que os casamentos brasileiros estão durando 13 anos. Agora você pensa, né, que você ainda tem casais de velhinhos, por exemplo, que jogam essa média lá para cima. Meu avô fez, meus avós, né, já falecidos, eles fizeram boda de ouro, cara. Eu fui nas bodas de ouro. 50 anos de casado. Hoje em dia você não tem mais isso. Eu tenho meus avós por parte de mãe, eles têm 58, eles vão fazer 60, bodas de diamante. Quer dizer, olha só, esses casais estão jogando a média para cima. Se ainda com esses casais vivos o censo revela uma média de 13 anos, a realidade dos modernos é muito menor. Muito pior. E eu vejo isso na prática. Casamentos com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, que são completamente destruídos. Faz uma festa linda, 1 ano, 2 anos depois, pagando acabou. Tá pagando ainda e já tá separando. É muito triste, né? Muito triste. Você olha para as famílias hoje e vê que não só essa coisa da sexualidade, da traição, mas existe uma liquidez dos amores. As pessoas já começam o casamento sabendo da possibilidade de que vão terminar, né? Só que tanto é que tem aquela coisa... Vou ver qual é. Tanto é que tem aquela coisa de amar mais os filhos, né? Eu amo mais meus filhos porque eles vão ficar aqui. Então, vamos falar sobre isso, cara, que isso é uma pauta que é sempre polêmica. Eu não sei por que ela é polêmica, porque quando você... Não deveria ser. Porque quando você para pra, sabe, pensar a respeito do assunto, ela faz sentido, né? Por quê? Devemos amar mais os nossos filhos ou os nossos cônjuges? Cara, isso não deveria ser polêmico. O fato de eu amar mais a minha esposa do que os meus filhos é óbvio. É tão lógico. Né? Talvez para nós cristãos que temos contato com a palavra de Deus isso seja mais explícito, mas qualquer ser humano deveria chegar a essa conclusão, né? Você saiu do núcleo familiar dos seus pais, você não está mais lá. Hoje você mora com uma pessoa que é muito mais importante no seu coração do que os seus pais ficaram lá. Agora você está construindo uma outra história. Óbvio que você ainda os ama, óbvio que você ainda tem contato com seus pais, mas existe uma pessoa que se tornou uma só carne com você. Então, quando você tem seus filhos, você os cria, você tem que ter em mente que eles vão fazer exatamente o mesmo movimento. Eles vão sair da sua casa. Que eles são frutos desse amor, inclusive. Exato, eles são uma consequência menor desse amor maior. Eles são os frutos de uma grande árvore. Aí você simplesmente diz assim, não, eu gosto mais das maçãs do que da macieira. Deixa a macieira se quebrar e eu vou ficar com as maçãs. Você ama mais os frutos que a própria árvore, né? De repente eu pego essas maçãs aqui e vou pra uma laranjeira daqui a pouco. Não faz troca sentido. a árvore. Não faz nenhum sentido. Então,
o que nós temos que ter em mente é o que é o núcleo familiar. Seus filhos farão um movimento de sair desse núcleo e constituir um novo. Então, na hierarquia dos amores, o cônjuge vem primeiro. Ele vai ficar com você até a morte num casamento forte, né? Aí as pessoas costumam dizer assim, não, mas são amores diferentes. É possível eu amar os filhos e o cônjuge da mesma forma, porque são amores distintos. E é mentira isso, né? C.S. Lewis escreveu certa feita um livro brilhante chamado Os Quatro Amores. Ele fala do amor filéu, estorge, eros e ágape, né? E ele fala que nosso coração sempre obedece hierarquias, né? Nosso Senhor Jesus falou, né? Quem não ama mais a mim do que pai, mãe, filho, esposa, não é digno de mim. Por quê? Porque ele sabia que o coração sempre escalona amores. Você sempre vai amar mais um ente ontológico do que o outro. E nessa hierarquia, o cônjuge deve vir primeiro, antes dos filhos. A ordem é, eu amo ao Senhor Deus Criador. Depois do Criador, eu amo o meu cônjuge, que é uma só carne comigo. Os meus filhos não são uma só carne comigo, caramba. Os meus filhos não têm intimidade comigo que minha esposa tem. Depois do cônjuge, aí sim, aí vem os meus filhos que saíram de dentro de mim, que precisam do meu zelo, do meu cuidado, da minha criação. Aí você percebe que isso é tão lógico. E até para os filhos, cara, isso é importante. É de pesado, ver, né? Para os filhos, porque se você fala, não, eu amo mais você, o seu irmãozinho e tal, vira até uma disputa de, quem que ama mais e tal. Total. Não, eu amo mais a sua mãe, meu filho. Entendeu? Total. A sua mãe, e até pro filho olhando de um ponto de vista, né, de hierarquia, assim, né? Nossa, então meu pai ama E muito os dois a minha mãe. estão por mim. Sim, É, sabe? Se sente, E eles se tornam capazes de reproduzir isso e construir um casamento forte, né? Porque quando você ama mais o filho do que o cônjuge, você faz mal para o filho. Você faz o filho se perceber no centro do universo. Você cria um filho que percebe o seguinte, poxa, eu era prioridade no coração do meu pai, em detrimento da minha mãe. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa no casamento dele, e o pior, ele vai ser aquele famoso caso, clássico caso, do marido que não rompeu o cordão umbilical. Ele era tão priorizado, endeusado, Édipo lá. idolatrado pela mamãe, que ele vai casar com uma pessoa que não vai fazer a comidinha dele do jeito que ele gosta, etc e tal. Ele vai se tornar aquele marido doentio, moleque, mimado, infantilizado, que está casado, mas todos os dias vai para casa da mamãe. Só gosta da gema molinha da mamãe. Né? Ele... Brigou com a esposa, ligou pra mamãe. A mãe é a interventora das discussões conjugais. Por que isso? Com certeza, quando você vai olhar na raiz, foi uma mãe que amou mais os filhos do que o cônjuge. Olha que interessante. Agora eu tenho uma... Desculpa te cortar lá, porque eu sei que você ia, Não, você ia mas fazer uma fala pergunta. depois, imagina. Mas eu tenho uma exatamente que eu quero... Acho que eu vou quebrar ele agora. Que é o seguinte, Rafael. Tudo bem. Concordamos, estamos aqui entrando nesse assunto, um assunto polêmico para algumas pessoas, né? Que não deveria ser. Mas... E casais, então? Porque, por exemplo, quando você tem um filho, né? É natural e é óbvio, né? Principalmente nesse momento do puerpério e tal, no início, quando o bebê é muito pequenininho e tal, a mãe ela vai deslocar, né, parcialmente, mas quase toda a sua atenção, né? 90% da sua atenção, 99% da sua atenção pro bebê que tá nascendo ali, que é um ser que só come, caga, chora e dorme, sabe? É só isso que faz, entendeu? Isso depende 100% de você. Claro. Certo? E aí, para esses casais, então, que optam em não ter filhos, justamente para poder, porque se eu tô me doando 100% ao meu filho, eu estou ignorando, porque também tem essas mulheres que têm os filhos, ignoram 100% que existe o marido, não dá atenção também devida ao marido, né? Porque o marido tá ali, claro, sob um ponto de vista natural, você tem que cuidar mais do seu filho que tá ali dependendo. Mas tem muitas mulheres que abdicam, então, disso. Então, tipo, ignoram completamente o marido e esquecem que são casadas, né? E aí, então, não seria uma resposta... Esses casais que optam, então, em não ter filhos... para poderem... Já que o cônjuge é o mais importante de você ter de viver mais esse amor, assim... E não dividir essa atenção. Eu não sei se eu me fiz entender. Fez entender, mas para mim o grande erro já começa na opção de não procriar. Isso é completamente louco, cara. Se você olhar por milênios da humanidade, o homem sempre soube que o resultado do amor conjugal seria os filhos. Depois dos métodos anticoncepcionais, isso mudou. Mas é tão complicado porque é óbvio na minha cabeça que o amor marital é fecundo. Ele sempre vai gerar vida.
Tudo que Deus fez se multiplica. Tudo que é bom no universo, no cosmos, gera vida e se multiplica. Então, na minha cabeça, um casal casado que decide não ter filhos, ele está tão equivocado, Arthur. Tão equivocado. Um casal casado não tem o direito, não deveria ter o direito de dizer assim, poxa, a gente não quer filhos. É óbvio que existem casais que têm problema com fertilidade, mas não desejar, né? Porque se você pega a natureza humana que se reproduz, a mulher foi feita com um útero, a mulher foi feita com toda uma série de órgãos e um sistema tão belo que, de uma forma misteriosa e completamente inexplicável para nós, gera um ser humano dentro de si, né? E você casa com o amor da sua vida e você diz, não, eu não vou querer que esse amor gere frutos, eu vou cortar isso aqui, eu vou tornar isso aqui completamente antinatural, eu vou estopar esse processo e eu não quero filhos. Essa opção, para mim, já é a perversão em si. Os erros todos já começam daí. Não tem como você dizer para mim que existe um argumento que seja que não comece partindo do egoísmo. Que justifique. Sim. E é interessantíssimo isso que você está falando, porque é eminentemente biológico e todo mundo sabe que a reprodução da espécie é necessária para a continuidade da espécie. Então, por exemplo, eu não queria filhos, eu era muito diferente. Já falei isso aqui nesse podcast, né? Tinha pavor de filho, eu tinha pavor Sério, de. Lara? Pavor. Não gostava nem de criança perto de mim. Mas por causa da mentalidade, eu era 100% fruto dessa mentalidade advinda da corrupção do imaginário. Então eu sei exatamente como pensa aquela pessoa que fala assim: esse cara tá louco. O que você tá falando? Eu tenho filho se eu quiser. Ele falou, se eu não quiser, não deveriam ter o direito, soa até como um autoritarismo. um autoritarismo. Assim. Imagina, eu faço o que eu quiser. Sim. E eu me lembro de eu pensar assim, ó, alguém me questionar, não, mas você acha que então a humanidade deveria parar de ter filhos? Porque se a humanidade deveria parar de ter filhos, então você é a favor da extinção da espécie? E aí eu lembro de pensar e argumentar assim, não, a humanidade não, eu é que decido. Tem um monte de gente que tá tendo filho. Exatamente. Então, quer dizer, a verdade é universal, contanto que ela não chegue até mim. A procriação é necessária para o desenvolvimento da espécie, para a manutenção da espécie, contando que ela não bata em mim. E aí eu lembro de raciocinar uma coisa do tipo, olha, eu acho lindo quem escolhe ser médico, mas não é para mim. Eu acho lindo quem escolhe ser advogado, mas não é para mim. Para mim, o negócio é ser professora. Só que é tão diferente, porque uma coisa é característica essencial da constituição do ser humano, o outro é acidente. A diferença entre essência e acidente é um negócio grande demais. E tem uma coisa, né, Lara? Na pós-modernidade, a gente costuma analisar todas as questões partindo do indivíduo. E nem tudo é assim. Exato, meu umbigão. Exato, porque se você pensar somente no indivíduo, tudo bem. Você quer, você não quer. Cada um tem suas decisões e arca com as consequências. Mas quando você pensa na civilização como um todo, a ausência de prole necessariamente vai gerar colapso. Basta você pensar em algumas questões. Por exemplo, a força de trabalho. Pegue países como o Brasil, por exemplo, que já está com a taxa de natalidade de 1,7, 1,8, não sei quanto está agora. O último censo deu que, reduziu drasticamente. Não, pois é, porque quando você cai daquele número mágico de 2,1 ou 2, você começa a ter uma diminuição dos habitantes, né? Coreia do Sul tem 0,8 filhos por mulher. Quer dizer, se você pega daqui a 50, 60 anos, você vai ter uma civilização com uma pancada de pessoas com 60 anos e quase ninguém com 6. Você vai ter uma geração imensa de idosos que não conseguem mais gerar força de trabalho, sendo sustentados pelo fundo da pirâmide, que já virou ao contrário há muito tempo. Sim. Colapso de previdência pública. Você tem uma geração inteira de idosos que certamente vai lotar os asilos privados aí e os públicos completamente sozinhos, amargurados, né? É interessante porque essa coisa do feminismo e das ideologias pós-modernas como um todo, ela parte muito do pressuposto da liberdade, né? Meu corpo, minhas regras, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas isso vem de uma ideia completamente tosca sobre liberdade. Né? Porque pare para pensar. Você vê uma feminista, por exemplo, vamos supor que uma feminista diz assim: eu não quero ter marido porque eu não preciso de homens. Eu não quero ter filhos porque eu não preciso de filhos. Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou me dedicar à minha profissão? Eu não preciso de casa. Eu não quero lavar prato. Eu não quero lavar cueca de macho. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Parabéns.
Aí daqui a 30 anos você tem uma idosa, sozinha, amargurada, depressiva, que não tem ninguém, que não se preocupou com as próximas gerações, mas livre. Poxa, parabéns por tanta liberdade. Lá na frente, essa liberdade, que na verdade é uma caricatura de liberdade, vai se esfacelar com a realidade da vida, né? Eu gosto do Viktor Frankl, que dizia que, na verdade, o sentido é muito mais precioso do que a liberdade. A liberdade é um bem que a gente deve zelar por ele, a gente deve cultivar a liberdade, mas o sentido vem primeiro. E ele escreveu Em Busca de Sentido dentro de um campo de concentração, né? Exato. Ele não tinha mais liberdade, mas ele encontrou sentido para continuar vivendo. Sim. Quando você tem essa idolatria dessa falsa liberdade, sem sentido, você produz uma geração que se perde em seus próprios valores. Aí você tem a família que o cara diz que é uma família com a samambaia, que o pet é o filho, né? São os pais de pet por aí. Que outro dia eu vi uma pessoa que postou uma foto. De um lado ela tinha um bebê recém-nascido. Do outro ela tinha um cachorro. Meus filhos. Meus bebês, meus filhos. Mãe de 2. Cara, vocês não percebem que isso é uma loucura absurda e sem tamanho? Isso é uma falta de senso. E isso parte de onde? Da liberdade. Eu sou livre para fazer minha moral, eu sou livre para dizer o que é família, eu que mando nessa bagaça. Você só pensa no seu umbigo. O grande problema das famílias atuais e dos pós-modernos de uma forma geral é esse. O mundo deles se resume aos próprios interesses mesquinhos. Bom, Lara, o papo com o Rafa aqui tá muito interessante e a gente vai continuar esse papo, mas eu queria aproveitar vocês de casa aí que estão assistindo Conversa Paralela para te avisar de uma oportunidade única só para quem tá assistindo agora o Conversa, hein? Ó, você pode assinar a BP uma só vez e ter o seu acesso liberado para sempre. É isso mesmo. Você paga uma vez, vira membro pro resto da sua vida, sem precisar pagar nunca mais. Isso porque começou a Black Friday antecipada e com ela foi liberada uma assinatura vitalícia, que é a melhor oferta que a gente já fez aqui para você e a melhor oferta que a Brasil Paralelo fez até hoje. Porque pensa só, você vai pagar um valor promocional em uma só assinatura. Funciona assim, ó. Você entra no site aí, você vai ter o link aqui na descrição, tem o QR Code na tela. Você vai lá, entrou no site, escolheu um plano, fez a sua assinatura vitalícia com esse valor promocional e se tornou um membro vitalício da BP. Para fazer é muito simples, né? O QR Code está aí na tela, só pegar o seu celular, apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo ou clicar no link que está aparecendo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então assim, ó, pessoal, não perde essa oportunidade porque ela vai ser encerrada muito em breve. Então, ó, aproveita, o QR Code está na tela, link está na descrição, aproveita aí e a gente vai continuar aqui o nosso papo. E eu vou te falar, estando grávida agora, eu posso atestar que a sua cosmovisão muda muito quando você tem filho. Porque aí você não passa a encarar as coisas no curto prazo. Assim, qualquer coisa eu me viro, eu já sou adulto. Você está sempre pensando no, não, mas peraí, qual que vai ser a qualidade dessa civilização na qual eu estou daqui a 50 anos? Para minha filha, por exemplo, para ela ter 50 anos. Você está sempre pensando na frente. Então, Exatamente. seu pensamento se desdobra no tempo, ele não é mais imediatista, se você for uma pessoa normal. Agora, Rafa, olha que coisa triste, né? Há um tempo, o nosso caro presidente Lula deu uma entrevista em que ele disse o seguinte, até printei aqui para ler para você. Aqui no Brasil, enfrentamos o discurso do costume, da família e do patriotismo. Ou seja, enfrentamos no sentido de combatemos, esse era o contexto. Enfrentamos o discurso que a gente aprendeu historicamente a combater. E aí, na sequência, ele emenda falando que é um comunista com muito orgulho. Ele fala isso. Então, quer dizer, este pensamento não está só na cultura mais, ele está em todo lugar, ele está na política. Então, quando chega alguém que, como você, falando o que você está falando, você é, assim, um ET. É como se fosse uma pessoa louca. É por isso que eu digo que o que eu trato no meu Instagram, no meu trabalho de forma geral, não deveria ser polêmico. Só é polêmico por causa da conjuntura atual. E dói meu coração, como cristão, ver o presidente do meu país dizendo essas coisas. Né? Porque, poxa, depois de tudo que o comunismo fez contra as famílias, contra a verdade, ao redor de tantas civilizações da história, né? No Camboja, quanta gente morreu, na União Soviética, sobre o regime de Mao Tse-tung. Aí você tem a figura maior do país dizendo que tem orgulho disso, né? E combate a ideia de família, né? Eu gosto de
dos autores do século XX. E é interessante como, ao longo de todo o século XX, o movimento revolucionário tentou, de todas as formas, abafar os autores conservadores, né? Hoje em dia a gente tem mais acesso por causa da internet. Sim. Mas até 2000, 2010... Ninguém falava dessa pessoa. Poxa, você não tinha acesso a Ortega Gasset. Não, Chesterton. Chesterton, você não... Eu fui criado durante todos os anos de escola, eu nunca ouvi falar de Chesterton. Como assim? Até, por exemplo, eu tive um primo que estudou economia, né? E aí, com essa nova direita, assim, no Brasil, pós-2013, aquela revolta dos 20 centavos, etc. A gente conta, inclusive, isso muito no documentário que a gente fez da direita no Brasil, também uma trilogia, tá no nosso streaming. Ele falou, cara, eu nunca ouvi falar de Mises na minha universidade, por exemplo. Economia. Tipo assim, cara, era economia, você não tinha, sabe, um outro tipo de pensamento ali que não fosse o keynesianismo, se fosse Marx. Ele ouviu falar de Marx em economia. Mas ele não ouviu falar de Mises, de Hayek. E Gustavo O Corsão. cara ganhava um prêmio, o cara ganhou um prêmio Nobel e não ouviu falar. Sim, Corsão. Gustavo Corsão, enquanto Olavo estava vivo, chamavam ele de Olavo dos anos 60, né? Porque ele bateu de frente com o divorcismo na década de 60, com as ideologias. E ele foi completamente abafado, né? Completamente. Eu falei isso por causa do seguinte: no século XX, teve um PhD, que foi antropólogo, tanto em Oxford quanto em Cambridge, as duas das maiores universidades da história, né? E esse cara, chamado Joseph Daniel Unwin, ele escreveu um contributo para a filosofia e para a antropologia que é um valor absoluto que foi completamente abafado. Os pós-modernos têm pavor desse livro, que é um livro, um calhamaço gigantesco, assim, chamado Sexo e Cultura, que o Unwin escreveu. O que é que ele fez? Ele passou a vida inteira, décadas, estudando mais de 80 civilizações que viveram na história humana ao longo de 5 milênios. E esse cara estudou essas civilizações e ele chegou à seguinte conclusão, ele passando lá pela idade do ferro, da pedra, né, pelos gregos, pelos romanos, pelas civilizações que vieram depois de Cristo, ele chegou à seguinte conclusão, que geralmente uma civilização amadurece, começa a prosperar, e aí chega um ponto que ela está no ápice, que ela começa a relativizar casamento. O sexo é banalizado. E ela começa a brincar, a flertar com a libertinagem moral, com a quebra dos valores. Por exemplo, o declínio de Roma está completamente relacionado com a entrada das orgias, dos bacanais nos cultos pagãos, com a banalização do casamento. Com a estabilidade que Isso. havia. Exato. E aí, qual é o ponto do Unwin? Ele diz que a grande chave da questão é que quando o regramento sexual rígido é quebrado, a civilização quebra logo em seguida. Quer dizer, quando você tem homens que têm acesso fácil a sexo casual, ao prazer erótico, eles não têm que lutar para se mostrar dignos da mulher, né? O que nós estamos vendo hoje. O cara abre o celular aqui, ele tem sexo HD com mulheres que ele acha lindíssimas e ele não precisa mais lutar por isso. Ele vai ali num prostíbulo, ele entra na internet e tem acesso a mulheres que vão dar prazer erótico para ele muito facilmente. E o Joseph Daniel Unwin, ele fala que todas as civilizações ao longo de milênios que quebrou o regramento sexual rígido, e aí você tem homens que não precisam mais lutar para se demonstrar virtuosos, a civilização quebrou em seguida. É exatamente o que nós estamos vendo hoje. As famílias já quebraram. O casamento já foi banalizado. O sexo casual está muito facilmente acessado por homens, mulheres, seja lá o que for. O próximo passo é o colapso completo e total dessa civilização. O único modelo que resiste ao teste do tempo é a família clássica, onde o homem é masculino, a mulher é feminina e os dois fazem filhos, caramba. Cara, isso é muito interessante porque você é professor, para quem não sabe, do Travessia, né? Que é uma iniciativa educacional da BP. A gente fez 3 trilhas do conhecimento e tal, e você fala sobre famílias e relacionamento, né, numa dessas aulas do Travessia. E você cita, eu gostaria que você pudesse exemplificar para o pessoal de casa, você cita que tem itens, né, que você percebe nessas famílias clássicas, que você está olhando para o passado do cara. O que está resistindo justamente a esse teste do tempo, né? Por que antes a gente fazia de um jeito e dava certo, e agora a gente tem esses relacionamentos líquidos, igual o Bauman fala, né? Isso. Queria que você exemplificasse pro pessoal de casa o que são esses itens assim que as famílias clássicas tinham então e que a gente meio que perdeu
ao longo do tempo? Pois é, eu sou entusiasta das famílias tradicionais, né? Eu sei que no passado as famílias sempre tiveram problemas. Aliás, desde a primeira família que viveu na Terra, você tem problemas de família. Família e problema sempre andaram juntos. Ser humano e problema, Exato. né? Perfeito. Onde ele estiver. Mas eu percebo ainda assim que as famílias mais antigas guardavam alguns valores, algumas fronteiras que faziam com que elas fossem mais fortes do que as famílias de hoje em dia, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para as famílias dos nossos bisavós, ou mesmo antes, quando a gente olha para as famílias mais fortes da história, a gente vê algumas características que se perderam. Uma dessas características, que eu disse no Travessia, inclusive está no YouTube esse cortezinho lá, é que as famílias clássicas e tradicionais, elas viam a prole como um sinal de força, né? Interessante quando a gente conversa com os moderninhos hoje em dia, né? Eles geralmente falam assim, não posso ter filho agora não, porque primeiro, vou colocar filho nesse mundo ruim. É sempre. Mas eu falei isso demais. Não, falei demais. Você tá se enxergando aí, né? E o segundo argumento qual é? Poxa, eu não tenho dinheiro para ter filhos, né? Filhos produzem pobreza. A ideia do moderninho é essa, né? Se eu tiver filhos, eu vou falir. E quando a gente olha para toda a história da humanidade... Passou por 2 guerras mundiais. Pois é. Mas, fome, peste, o caramba. não, e veja, quando você olha para toda a história humana, em qualquer civilização da história, a lógica era exatamente oposta. Quanto mais filhos a minha família tiver, mais forte ela será, né? Interessante quando você vai, inclusive, para a história do Êxodo, lá para a escravidão dos hebreus no Antigo Egito. Êxodo capítulo 1. Faraó escravizou os hebreus começam a procriar à torta e à direita, e a Bíblia diz que Faraó ficou com medo, porque por causa da quantidade de filhos, os hebreus estavam se tornando poderosos, né? Tanto que ele mandou matar os primogênitos, né? E as crianças com uma certa idade. Você vê isso novamente em Herodes depois, você vê isso com o movimento abortista, que odeia a procriação. Por quê? Porque eles fazem de tudo. O movimento revolucionário, a mentalidade revolucionária ao longo de todos esses anos, desde o século XV, XVI, ela faz de tudo para que a gente inverta essa lógica. Não, filhos trazem problemas. Filhos nesse mundo tenebroso, não faça isso. Isso é maldade com as crianças. Filhos, não. Se você tiver filhos agora, sua família vai entrar em estado de falência. E a lógica é oposta. Olhem para as famílias clássicas. As famílias clássicas sabiam de um segredo. Quanto mais filhos você tiver, a família se torna mais forte. O rei Davi sabia disso. Ele escreveu o Salmo 127, 126, não me lembro agora, vou ficar devendo. Mas os filhos são herança do Senhor. Um presente que ele dá. São como flechas na mão de um guerreiro. Bem-aventurados aqueles que enchem dessas flechas a sua aljava. Quer dizer, olha como a Bíblia vai no sentido oposto. Faça filhos, porque filhos vão deixar a família mais forte. O que é engraçado desse argumento é que a sua mãe não pensou igual a você nesse argumento, né? A galera tá falando lá, mas a sua mãe teve um pensamento ao contrário para poder ter você, né? E você vê que o grande objetivo revolucionário, no fim das contas, é a destruição do próprio homem, né? Há aquele ensaio rapidinho do Lewis, que é difícil de ler, mas é muito bom, da abolição do homem. E ali você vê que ele vai construindo nitidamente a mentalidade revolucionária, tem como objetivo o ódio ao próprio ser humano. Um ódio contra a criação. Um ódio contra a criação. Mas você estava falando da prole, tem mais algum elemento, professor? Tem muitos. Se você quiser, eu dou todos os spoilers da travessia, até porque já passou as inscrições. Mas tem uma outra coisa interessante que eu vejo também, e que tem muito a ver com isso que a Lara falou, que é a gente enxergar a velhice, a maturidade, a senioridade como uma coisa ruim. Né? Bauman falou isso também, né? Que na modernidade você vale menos quando vai ficando velha, né? As mulheres passam por isso direto, né? Quer dizer, quando começam as rugas, as marcas do tempo, cabelo branco, tudo que aponta para a velhice é ruim. Para o pós-moderno, ser velho é sinônimo de ser ultrapassado, obsoleto, né? Descartável. Exato. E é interessante porque eu não sei se vocês já viram essas inteligências artificiais que produzem imagens da pessoa, né? Tá uma febre aí hoje em dia que o pessoal posta, não sei se o nome é Gemini ou... Tem uma outra. Eu já vi, né? tem do Gemini também. Tem uma que agora a galera tá fazendo, como seria se eu tivesse filho e fosse grávida. Você já viu? Isso, já vi. A galera não quer ter filho, mas acha quer se ver grávida. Pra ver grávida na inteligência artificial. Mas escute aqui, eu vi uma coisa interessante nessas inteligências artificiais. Porque as fotos que as pessoas postam no Instagram... É engraçado que a inteligência artificial sempre produz uma imagem sua com uma limpeza de pele,
Sim. A pele é sempre perfeita. Existe uma harmonização facial que a inteligência artificial faz para você, né? A maquiagem, se eu filtro, sou homem, filtro. Se eu sou homem, a inteligência vai entregar uma foto com o maxilar mais avantajado, né? Com uma coisa assim mais máscula. E aí as pessoas postam no Instagram, poxa, gostei dessa foto. Mas por que você gostou? Porque a inteligência tirou as marcas do tempo. O pós-moderno tem ojeriza. As mulheres moderninhas, elas têm pavor de velhice. Elas não querem essa coisa de se perceberem mais antigas, mais anciãs no final das contas. Menos sexys, Exatamente. menos desejáveis. Exatamente, esse é o ponto, né? E tem um grande problema aqui, né? Porque, na verdade, em todas as civilizações passadas e nas famílias clássicas do passado, o velho era um sinal de respeito, de sabedoria, né? Se você olha nas civilizações mais antigas, a figura do pajé, do xamã, daquele ancião da tribo, ele sempre era uma proteção para a tribo, no sentido dos conselhos, no sentido da sabedoria, da transmissão dos valores, né? Ele já tinha vivido guerras, batalhas, né? Isso é muito interessante, porque a palavra de Deus, a Bíblia, também fala no sentido oposto, né? Quando Salomão diz assim que a glória dos anciãos está nas suas cãs, que são os cabelos brancos, né? Isso é muito belo. Quer dizer, olha como há 2 milênios atrás, ser velho, ter cabelos brancos, os pés de galinha, né? Os sinais da pele, significavam que você era uma pessoa bela, que você era uma pessoa que já tinha vivido muito. E as famílias moderninhas perderam isso. Quer dizer, a gente tem medo de envelhecer. E talvez isso interfira na durabilidade dos casamentos. Porque tem muito essa coisa do, poxa, eu enjoei da minha esposa. Meu casamento tá ficando meio velho. Eu vou dar Caiu na rotina. Caiu na um rotina. F5 aqui. Né? E você sabe o que me dói, ô Rafa? Mesmo hoje, se você vai atrás de uma pessoa que está mais velha, esperando algum conselho, alguma coisa... Claro, muitas vezes a experiência em si faz com que a pessoa mas muitas vezes a pessoa... não tem muito para oferecer. Porque ela não se enxerga como uma fonte de sabedoria pelo fato de ter vivido muito tempo. Ela mesma já se enxerga como eu tô no fim da vida. Você que tá no esplendor. Isso. Entende? Existe uma pressão, inclusive profissional, para as pessoas mais velhas hoje, né? As mídias sociais fazem com que elas se sintam um lixo, né? Elas entram nesse mundo, nesse universo, e poxa, eu não tenho tantos seguidores, eu não tenho tanta influência. Então, nesse mundo digital, eu não sou ninguém. Eu sou invisível, eu não tenho valor. Isso é muito triste, né? Porque muito triste. Eu, pelo menos, sempre gostei de absorver a sabedoria dos meus avós. Eu acho interessante porque eu tenho uma avó chamada Ivelise. E ela talvez seja a minha maior referência de famílias duradouras, assim, porque durante toda a minha vida, eu gostava de passar tempo ouvindo minha avó. Uma pessoa que teve uma vida muito sofrida, muito sem dinheiro, mas tinha tanta sabedoria. Eu gostava de ouvir coisas saindo da boca da minha avó que eu não ouvia nos meus colegas, nos meus professores. Ela falava que amava o meu avô, que era apaixonada por meu avô. Meu avô estava bonito. Cara, meu avô não estava bonito. Mas ela achava o meu avô bonito, né? Eu achava interessante porque quando minha avó estava com a gente, minha mãe deixava a gente com minha avó, né? Poxa, eu vou ali trabalhar, mãe, fica com eles para mim. Eu sentia na minha avó uma coisa assim, como se a gente não fosse um peso para ela. Sabe? Ela estava ali conosco e parece que ela não precisava de coisas outras para ser feliz. Estar com os netos era a recompensa que ela precisava. Isso se perdeu completamente nas famílias modernas, né? A gente vê as avós de hoje em dia tão corridas, elas estão com os netinhos ali e os netos são um problema, são um estorvo que estão atrapalhando ela de voltar para o trabalho. Sim. Isso é muito interessante. Inclusive das mães também, né? Tipo, não quero ter filhos e tal, porque isso vai atrapalhar o meu principal, que é o meu trabalho, ou que é a minha carreira ali, né? Enquanto que... o que seria mais importante do que criar os seus próprios filhos, assim, sabe? Pois é, aí vem a Bíblia e a tradição das famílias clássicas e vai escancarar diante dos moderninhos uma verdade indigesta. Os filhos são o trabalho importante. Lide com isso. Nada, nenhuma profissão. Não adianta você ser uma médica de sucesso, uma influenciadora com um status absurdo. Nada vai produzir frutos mais eternos e mais importantes do que a maternidade. É uma verdade que eles vão ter que engolir. Não dá para mudar isso. É isso. E
Pode fazer uma Não. Se é dentro disso, você pode continuar. Não, eu ia perguntar que antigamente, né, a gente tem... Os papéis eram bem definidos, né, Lara? Então, a gente percebe que, o homem trabalhava, a mulher cuidava da casa, dos filhos e tal. E aí, com o crescimento dessa modernidade, né? E eu não tô fazendo juízo de valor aqui do que é certo, do que é errado e tal, porque a gente percebe que o mundo mudou também, né? Então, a gente se adapta também à mudança do mundo, só que a mulher foi tomando determinados papéis ali e, às vezes, substituindo o papel que era tido como um papel masculino ali. Você acha que esse tipo de comportamento, assim, dessa mudança, né, desses papéis indefinidos, acaba atrapalhando os relacionamentos atuais no sentido da mulher entrar em competição com o homem, do feminino em competição com o masculino? Totalmente, né? E começa pela perda da admiração. Porque, no final das contas, o que isso aí produz é uma esposa que não vai admirar o homem porque ele não é masculino, e o homem também não vai admirar a esposa porque ela não tem traços de feminilidade, né? Eu costumo ensinar sobre coisas muito práticas no meu Instagram e geralmente eu sou rotulado como aquele cara meio estereotipado, né? Porque eu ensino... Hoje te chamaram num negócio divertidíssimo. O que era? Eu vi Guru redpilesco. Sou o guru redpilesco. Né? Muito Quando, bom. na verdade, eu não me pareço com os red pill, porque a começar do fato de que, para um red pill, a coisa mais abominável para eles é você incentivar um homem que foi traído a restaurar seu casamento. É o que eu faço hoje. Eu tenho centenas de alunos que chegam com um casamento onde a esposa traiu e o adultério feminino tem crescido absurdamente, e eu faço-os lutarem pela restauração dos seus casamentos, né? Então, não me pareço com os red pill nem um pouco, é bem diferente. Mas, de fato, eu dou conselhos práticos e aí você segue se quiser. Mas eu olho para as famílias clássicas e eu percebo coisas que foram se perdendo com o tempo, né? É o homem quem carrega a sacola pesada. É o homem quem abre a porta para a mulher entrar. Ele tem 15 vezes mais testosterona por algum motivo, meu filho. É o homem quem luta pela provisão. É ele quem morre na frente. Ele quem se sacrifica se for necessário. Quem pensa no plano de defesa do lar é o homem. E é a mulher que deseja ser cortejada. A mulher que é aquela figura da pessoa que é virtuosa e deseja um cavaleiro que prove para ela que ele também é virtuoso, que merece ela no final das contas. Ela precisa ser conquistada. Quando a gente vai perdendo essas referências, esses símbolos, tudo vai se misturando e você tem famílias que estão esfaceladas nessas simbologias e acabam dando com os burros na água, né? É o que eu vejo hoje em dia. Porque é tanta liberdade, né? Eu sou livre para ser como eu quiser. Aí você tem mulheres masculinas que não geram admiração em homens virtuosos. Mas, por exemplo, a própria entrada no mercado de trabalho... Eu estou dizendo isso porque eu trabalho muito, eu trabalho bastante, mas não é a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida, agora eu estou grávida, é a minha família, mas antes de estar grávida era o meu marido. Depois que eu entendi isso, minha vida melhorou demais, Rafa, demais. Mas eu trabalho muito. Só que eu trabalho em casa. Você acha que a mera entrada da mulher no mercado de trabalho... Porque, só parênteses, por que eu estou construindo esse raciocínio? Porque já antes a mulher trabalhava no sentido de arrumar a casa. Antes era um trabalho mais dentro do lar. Ou às vezes de ser professora. Há quanto tempo existem mulheres que são professoras de ensino fundamental, de crianças e tudo mais? Essa tomada profissional foi crescendo com o passar do tempo. Então, hoje, todas as profissões podem ser também de mulheres. Nós sabemos que por uma questão de opção por tendência biológica mesmo, né? Até um documentário muito bom sobre isso, chamado Paradoxo da Igualdade. Vale muito a pena ver. É Lavagem Cerebral, o nome do documentário, mas o primeiro episódio é esse Paradoxo da Igualdade. É um documentário sueco. Acho que é norueguês, se eu não me engano. É norueguês? Ele é um humorista que ele sai, inclusive, entrevistando. Tem no YouTube, legendado. É muito bom, isso eu sempre recomendo. Muito bom. E fala de raça, fala de sexualidade, né? Exato. Fala de raiva ali, de se existe um gênero, um sexo ali que é mais... Tem mais... Os homens têm mais raiva que as mulheres, entendeu? A questão dos sexos também. Das tendências naturais. Isso, cara, é muito interessante. Muito Questão da inteligência também. Pô, existe alguma raça que é mais inteligente que a outra? E eles querem saber objetivamente. E aí
aí tem pessoas que, tipo, estão sendo perseguidas porque fazem estudos científicos, né? E, tipo, aí o cara não pode pesquisar esse tipo de Não coisa, pode. né? E é muito interessante, só um pequeno parênteses, Lara, porque eles mostram os dois lados. Não é um documentário que ele vai ser taxativo. Ele mostra a galera da ideologia de gênero e a galera, tipo, do psiquiatra, cientista e tal, psicólogo. E que tu vê, cara, que um lado tem muito mais argumentos do que o outro, assim, mas ele não chega e te dá a resposta. Ele Não. deixa você concluir. Então é muito interessante. É muito bacana. É uma coisa estranha como o pensamento ideológico tem medo da realidade, né? É porque ele nega a Eles têm medo de realidade, biologia, por exemplo. Exato. Você questiona, por exemplo, um homem entrar no octógono. Que quebrou um crânio, inclusive, de uma mulher. Pois é, numa competição feminina. Aí você diz, caramba, isso está errado biologicamente. E os argumentos são biológicos. Não, o que importa não é o que você está vendo, é o que a gente acha. Mas é a mesma galera que fala que tu é negacionista por outros motivos, né? Exatamente. Exatamente. Qual é a Lara, conveniência? Mas essa questão do mercado de trabalho é interessantíssima, né, Lara? E já adiantando uma coisa, não é um problema a mulher trabalhar. A mulher sempre trabalhou. Às vezes com funções distintas, cargos de trabalho distintos, né? Por exemplo, quando você olha em Provérbios capítulo 31, eu não sei se você lembra da mulher de Provérbios 31. Está lá na Bíblia. A mulher de Provérbios 31, que é chamada de mulher virtuosa, ela é uma exímia trabalhadora. Ela faz negócios na cidade. O marido fica famoso na cidade por causa do trabalho dela. Eu acho que o grande mal que aconteceu para as mulheres foi a inclusão como força essencial de trabalho na sociedade. Isso escravizou a mulher. Com certeza. Porque antes a mulher tinha o direito de trabalhar. Hoje ela tem o dever. Muitas famílias brasileiras não têm nem o direito de dizer assim, poxa, você vai cuidar do seu filho por 2 anos e depois você volta. Não pode. A família às vezes depende do salário da esposa. Né? Então, eu acho que o grande dano para a mulher, em primeiro lugar, foi a necessidade dela trabalhar em todos os momentos, como provedora do lar também. Isso não libertou as mulheres, como o feminismo diz. Isso escravizou as mulheres, porque agora elas são obrigadas a produzir e a sociedade depende da produção das mulheres. Por exemplo, você que vai ter filho... É filho ou filho? Filha, Maria. É uma filha, Maria. Eu não sei quais são os planos que você está traçando, mas certamente... você vai selecionar a partir de agora os trabalhos que você Com certeza. pega, né? Sua carga horária, para que você possa se dedicar mais a ela, é natural. Agora imagine se uma mulher não tem esse direito, essa possibilidade. Uma mulher que tem 3, 4 meses de licença e depois tem que voltar a trabalhar 8, 10 horas por dia com um bebê pequeno, aí terceiriza a educação, desiste da amamentação e o caos começa. Se sente má mãe e má profissional, Pois é. os dois ao mesmo tempo. É algo que... Então, me parece também, Rafa, me diz se você concorda, que o motivo da inserção no mercado de trabalho, a mudança do objetivo dessa inserção é deletéria. Sim. Porque hoje é assim, eu vou entrar porque eu não vou depender de homem, porque eu sou uma mulher poderosa, porque eu quero ganhar meu dinheiro. Assim, é um motivo eminentemente egoísta. Qual foi o maior resultado, no final das contas, do ponto de vista objetivo? A ausência de filhos. Porque a mulher que está completamente inserida no mercado de trabalho, ela pensa assim, caramba, eu não vou engravidar. Porque tudo que eu vou ter que passar para criar esse bebê vai fazer com que eu tenha que renunciar à minha profissão, minha ascensão na minha carreira, minha Meu promoção corpo, que eu vou minha conseguir beleza. daqui a 1 ano. Então ela desiste prioritariamente de ter filhos. Parabéns, eles conseguiram o que eles queriam. Você tem a ausência de vida no final das contas. Toda ideologia pós-moderna, em última instância, ela resulta num ódio contra a criação e numa ausência de vida. Lara, eu vou ficar muito incomodado porque eu senti que eu te atrapalhei no meio do seu argumento e você não concluiu. Acho que o pessoal de casa deve estar enchendo o chat lá, falando, nossa, ele não cala a boca. Então, por favor, conclua só Não, mas eu acho o negócio lá do documentário que você tá falando. Eu não sei se você chegou... Eu não assisti esse documentário. Não, é muito interessante. Mas a grande conclusão dele é que as mulheres... Mas isso era parêntese, tá? Assim, era uma coisa... Que as mulheres escolhem as profissões em países onde tem mais igualdade de oportunidades, onde há mais igualdade financeira, onde a mulher é mais livre para de fato escolher aquilo que ela quer, é onde as profissões estereotipadas são mais reforçadas. Então é onde engenharia é ocupada
mais por homens que por mulheres, muito mais. Enfermagem. Muito mais. Psicologia, muito mais mulheres. Deixa eu ver o que mais. As humanas são muito mais femininas Muito e as mais exatas são femininas. muito mais masculinas. É muito gritante essa E diferença. é É uma muito tendência impressionante. absolutamente natural. Quanto mais livre é o país para a mulher escolher. Agora, países de terceiro mundo e tudo mais, em que a mulher geralmente Precisa de dinheiro. ela precisa daquela, Então ela vai quer aquela faz, ascensão. ela faz ali. direito, ela faz outra, ela faz tipo, ela vai para medicina. outros caminhos assim que naturalmente às vezes algumas mulheres não iriam. Sim. E é muito interessante porque eles fazem os testes com bebês também, então eles botam bebês assim, cara, recém-nascidos numa sala, aí você bota uma bebê menina e um bebê menino, né? Se comportam totalmente. Cara, aí tipo uns brinquedos estereotipados de menino e brinquedos estereotipados de menina. As bonecas e tal, uns robôs, uns carrinhos. Cara, e os bebês meninos vão até os carrinhos e tal, uns objetos meio inanimados. E as meninas gostam, né, de tipo, de seres humanos, de boneca e tal, por Rostos. conta do tal do cuidado. O Jordan Peterson fala sobre Cara, é isso, né? muito Quando você interessante. olha, por exemplo, pedreiros. Pô, 95% dos pedreiros na sociedade são Ninguém homens. reivindica. Pois é, e ninguém tá Você já viu? reivindicando. 95 você tá sendo muito conservador, assim. Ele fala eu uma acho que deve porcentagem, ser uma 99. pedreira da minha vida, nunca conheci. Você vê, por exemplo, que uma guerra, 10 minutos de guerra destrói qualquer ideologia, né? Porque lá na Ucrânia, por exemplo, não tem mulheres lutando para ser de infantaria, né? Então, realmente, é uma questão de lógica e uma questão biológica, inclusive, que homens e mulheres exerçam papéis distintos. E quando você traz isso para o casamento e você quebra tudo isso e mistura, isso causa toda sorte de problemas e destruição. Mas a parte boa, né? E aí, obviamente, vai entrar um meme aqui que eu vi. A parte boa desse pós-modernismo é que, por exemplo, estourou uma guerra. Hoje em dia, eu posso falar, não, eu sou uma mulher, entendeu? Sou uma mulher, Eu me não sinto vou pra uma mulher. guerra, só que eu sou uma mulher lésbica. Entendeu? Entendi. Ou seja, eu me interesso por outras mulheres. Você continua entendeu? com sua esposa? Mas eu continuo vestido de homem, porque esse negócio de estereótipo, entendeu? Isso aí é uma pressão do patriarcado e tal. Então, tudo bem eu continuar me vestindo de homem, mas eu me considero uma mulher lésbica, então por isso eu não vou pra guerra. Muito O que você achou, Rafael Neri, dessa... Você tem uma boa saída, né? Tá vendo? Você usa De o fato, sistema contra o sistema, Rafael De Neri. fato. Agora, isso é tudo bonitinho, né? Quando você delega ao indivíduo a prerrogativa de fazer sua própria moral, começa bonito. Mas aí quando você for para coisas mais toscas, do tipo assim, eu sou adulto, mas eu tenho atração por crianças. Sim, eu me aí sinto é assim. perigoso. Opa! Eita. Aí a gente vai ver, né? Quando começarem essas coisas. Não, já começaram. começou. Há até 2 TED Talks, inclusive. TED Talk, meu Deus Sim. do céu, tá no YouTube. Sim. De mulheres jovens, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, defendendo a pedofilia. Não, e o Olavo falava bastante disso, né? Anos atrás ele já comentava da descriminalização desses movimentos pró-pedofilia e vai chegar um ponto que eles já estão tratando como se fosse patologia, né? Então tratam como se fosse doença primeiro Entendi. e não crime, né? Então, cara, são pessoas doentes, tem que cuidar, tomar cuidado, né? Ver o que eles podem fazer, né? Tem que ter empatia, porque são pessoas doentes, mentalmente doentes e tal. E depois eles tornam crime você Dizer que não é Olha certo. só. de você criticar, entendeu? Você falar abertamente contra isso. Então é um processo, uma agenda que já tá correndo, né? Terrível, né, cara? Mas é isso. A realidade existe. A verdade existe. O belo existe. Isso tudo não pode ser flexibilizado. Sim. No momento em que você diz para o indivíduo, você pode flexibilizar e faça a realidade como você quiser. A gente começa a produzir todas essas tosquices. Você aí. estava falando de gestos de cavalheirismo, eu queria voltar um pouco nisso, né? É o homem que paga a conta, é o homem que abre a mulher. A porta do carro. O homem que abre a porta do carro, que abre a garrafa de vinho. É o homem que fica do lado de fora da rua, onde passam os carros para caso aconteça alguma coisa. Cara, isso tudo, de fato, assim, funciona ou é só uma perfumaria? Ah, funciona, cara. Funciona, eu posso te dizer com propriedade, porque eu vejo isso há 8 anos. Né? Casais que não se admiravam, não tinham mais libido, não tinham mais desejo sexual. E quando você altera essas coisas que interferem nos símbolos, porque existe uma coisa muito interessante com a simbólica no casamento e com o ser humano de forma geral. Nosso inconsciente é formado por símbolos, né? Os símbolos falam muito melhor com o nosso inconsciente do que 1000 palavras. Então, certas coisas que você modifica, a forma de vestir, a forma de falar, mexe com coisas lá dentro que a gente não consegue nem explicar muitas vezes. Eu me lembro de um casal que eu atendi certa feita
que eles já eram mais senhores, assim, mais velhinhos. E eu não sei se vocês já conheceram um casal assim, que ambos se chamam de filho e filha. Filho, venha cá. Não. Lá na minha cidade tem muito isso. É mesmo. Casais mais de antigamente assim, meu filho, venha cá. Filha. E é interessante como esse chamar de filho e de filha, eu percebi que no caso deles, foi produzindo uma queda de libido e no final das contas a vida sexual foi destruída. Óbvio que não somente esse fator, existiam outros fatores. Mas imagine na sua mente, né? Seu marido, sua esposa, Deus me todos os free. dias, meu filho. Eu acho que seu inconsciente vai falando assim, caramba, quem tá me chamando é minha mãe. Aham. Então isso foi gerando uma certa barreira erótica com relação a eles. Eles não tinham mais sexo. Eu comecei a modificar essas coisas. Vamos mudar essa forma de chamar, né? Meu amor, meu gostoso, minha vida. Lindo. Só não me invente meu boy, né? Meu boy, meu babycito, porque aí você vai para um outro extremo que vai destruir seu casamento também. Mas essas Aí questões... corta tesão Exato. Mas essas questões simbólicas interferem, cara. Porque quando você tem um marido que ficava usando o samba-canção do Harry Potter em casa e comendo Doritos a tarde inteira. Aí o cara começa a se portar dentro de casa como um homem mesmo. Perfeito. O vestir masculino. Né? Fala com a mulher de uma forma dócil, de uma forma meiga, mas de forma masculina. Né? A mulher que era, como o Dr. Jorge chama de acarlão, né? Aquela mulher masculinizada. Gestora do lar. Que fala gritando, parecendo um coronel pro cara. Ela começa a alterar essa simbologia. Fala de uma forma feminina, né? Se veste de uma forma feminina, age como a mulher a ser conquistada, a mulher a ser cuidada pelo homem. Cara, isso tem uma alteração tão drástica, Arthur, no casamento, que você Mas não é o tem... que? Na psique, É um ordenamento simbólico. Sim. Quando um casal está em apuros, geralmente é por conta de uma desordem. Pode ser uma desordem de amores, por exemplo, eu amo mais os meus filhos do que o cônjuge. Uhum. Pode ser uma desordem simbólica, e aqui entra essa questão dos símbolos, e pode ser uma desordem, por exemplo, de comunicação. Eles não sabem interpretar linguagens de amor, eles não sabem interpretar a rotina. Geralmente é uma desordem. É por isso que a gente tem que trazer ordem ao caos. E a gente começa a trazer ordem ao caos por pequenas coisas, pequenos fatores. Então parece que são coisas meio inexpressivas, a mudança no falar, a mudança no vestir, mas você multiplica isso por uma rotina, por um cotidiano. Não é um dia só que você vai fazer isso. É todo dia no café da manhã. É todo dia na hora do almoço. É todo dia no relacionamento tete a tete. E isso no médio prazo, no longo prazo, produz mudanças muito bem-vindas. Imensas. Imensas. Só prova disso também. Eu só provo dessas coisas Foi todas. interessante, Lara. Eu não sabia desse seu passado sombrio. Nossa, Conte-nos mais sobre... Não, era terrível. Eu não consigo montar esse personagem Eu em minha fiquei mente. curioso, inclusive, eu acho que o pessoal de casa também. Como é que você mudou, então, essa percepção? Foi... Eu, inclusive, sugiro um episódio da Conversa Paralela sobre o testemunho da Lara Breno. Olha Já só. pensou? Seria legal. Porque você era feminista? Era, mas eu não me autodenominava, né? Mas assim, 100% intoxicada por 100% das ideias. Então, repetia todos os chavões, mas se alguém perguntasse, eu falava, não, veja bem, não é assim. Porque eu já tinha uma noção da história do feminismo em si, né? Quando eu olhava para aquilo, eu achava que não estava certo. Mas assim, o foco, resumindo, muito resumidamente, que a luz é sua, mas foi o testemunho. Mas você percebeu... Foi a força do testemunho. Você percebeu a força dessas pequenas mudanças? Demais. Quando eu comecei a ver famílias funcionar... Porque o que acontece? Eu comecei a acompanhar algumas famílias à distância, um pouco pelas redes sociais e um pouco porque nós nos convertemos, começamos a frequentar a igreja católica e eu comecei a ver umas famílias, porque eu achava que eu ia chegar à igreja e eu ia ver pessoas fracas. Eu ia ver aquele magrelinho com um crucifixo enorme pendurado, os óculos de fundo de garrafa, falando baixinho com medo de desistir, o olhinho lacrimoso, entendeu? Uhum. E não foi o que eu vi. O que eu vi foram caras muito fortes, que trabalhavam, que sabiam de filosofia, teologia, da área deles, então medicina, engenharia, direito. E eu vi umas mulheres muito articuladas e inteligentes. Eu não vi pessoas fracas como eu achei que eu veria, porque eu tinha esse estereótipo. E eu vi famílias funcionais. Então, por exemplo, famílias com 5, 6 filhos e os meninos calmos, na missa, sabe assim, tranquilos. Eu pensava, mas por que essa mulher não tá feia, acabada, gorda, descabelada e esse marido ainda não tá com a secretária olhando a bunda que passa do lado? O que tá acontecendo?
puta, tá errado isso. Na minha cabeça tava errado. O quadro que pintam é o oposto. Exatamente. Aí eu comecei a me aproximar dessas famílias. O que esse povo tem? O que tá rolando aqui, né? O quadro que a pós-modernidade pinta sobre a família clássica é que ela é uma família sofrida, Sofrida, feia. moribunda, né? Burra. Burra, que a mulher não se cuida, ela não tem Exatamente. tempo Que eles não sabem conversar de nada, são os adoradores fanáticos de qualquer coisinha, assim, vivem um mundo paralelo. E foi exatamente o contrário. Eu vi um povo inserido na realidade, sabe? Uau. E aí, quando eu comecei a me aproximar dessas famílias, eu falei, mas que raio que esse povo tem? Que eixo que é esse que todos eles têm? Aí, depois de um tempo, o eixo chama Deus, né? Por acaso. E o mais legal disso tudo, Lara, é que a Maria não vai ter que passar por isso, né? Graças a Deus. Ela já vai encontrar Exato. um lar com as referências corretas. Exato. Porque quando a gente fala de famílias em crise, eu percebo o poder que a referência familiar tem nas pessoas. Imenso. Por exemplo, vocês sabem que existe uma quantidade absurda de traição hoje em dia, né? O adultério é brincadeira pro brasileiro. Sim. Aí você volta lá na família do cara, você vê algumas coisas. Por exemplo, ele estava acostumado a ver o pai trair. Ele ficava sabendo de traições da mãe. Quando ele fez 13, 14 anos, o tio levou ele para uma festa e disse, agora você vai virar homem. Empurrou ele para o sexo casual, para prostituição. Como é que esse cara vai crescer? Ele vai crescer com referências completamente desordenadas e vai reproduzir aquilo muito possivelmente. Então, nos meus atendimentos, eu comecei a perceber que existe um grande caos hoje em dia, ocasionado pela falta de referência de lares funcionais. As pessoas não têm mais referências. Eu percebo que muitas vezes o meu trabalho é como o trabalho de um pai, que vai ensinar e transmitir a tradição para uma pessoa que nunca viu aquilo. E ela se espanta com aquilo tudo, porque ela nunca tinha ouvido em lugar nenhum, né? Essa coisa da traição, por exemplo, muitos brasileiros crescem com essa ideia de que traição é uma coisa boa, né? Que você vê no meio corporativo, por exemplo, o cara chega no trabalho, pô, consegui trair ontem. Dei um rolo aqui, disse para ela que eu estava numa hora extra e consegui colocar um par de chifres na minha esposa. O que o pessoal faz? Geralmente se aplaude, né? Caramba, você é o garanhão. Você passou o rodo, muito legal. Isso está no ambiente universitário, isso está nas escolas, isso está no meio... Nas novelas. Nas novelas, no cinema, mas também está no meio corporativo. Quer dizer, o cara cresce com a ideia de que talvez traição não seja tão ruim. Agora, quando você para pensar no que é a traição, cara, traição não é um comportamento normal. É animalesco, é uma punhalada pelas costas. Você vai pegar a pessoa que está dormindo do seu lado todas as noites, para quem você fez votos de fidelidade até a morte, e essa pessoa não pode confiar em você, ela não sabe quem você é. Né? O adulto, ele vive uma vida toda louca porque ele tem que esconder o celular, ele tem que botar senha diferente. Ele vive um personagem, ele vive uma vida dupla. Ele deita com a esposa e a esposa não pode saber quem ele é de fato. Quer dizer, é um comportamento muito anormal. Mas a pessoa não consegue mais enxergar isso. É exatamente igual à violência doméstica. O cara cresceu vendo um pai violento, vendo agressões domésticas. Aí agora eles brigam, o cara dá um murro na porta, quebra a porta toda, ele acha que isso não tem nada demais. Caramba, é um comportamento tosco, você consegue perceber? Né? Animalesco. E às vezes a pessoa não percebe, por falta de referência. Exato. Nós temos uma crise hoje de ausência de lares disfuncionais. A criança tem direito a encontrar um lar ordenado. Ela deveria encontrar um lar capaz de transmitir para ela uma vida normal, minimamente. E, infelizmente, não é a realidade que as crianças Vou têm. desafiar o Rafa, minha vez de desafiá-lo, então. Vamos ver se isso funciona mesmo, Rafa. Há um tempo viralizou um corte de podcast que era um papo da Angélica. A Angélica da pinta na perna. Do Hulk. A Giovanna Ebank e a Fernanda Paes Leme. As três conversando. E as três falando abertamente. Eu até imagino que vem desse podcast. Eu também não sei, mas... Já posso imaginar. Você não chegou a ver isso? Não, mentira. Não então eu acredito que você é portadora da notícia. Não. E aí elas falando assim, mas eu acho que tinha que ter um acordo. O papo era descontraído, mas era sério. Ninguém ali estava falando só pra fazer os outros rirem, sabe? As outras rirem. Eu acho que tinha que ter um acordo no casamento para determinadas experiências serem abertas. Aí a Fernanda Paes Leme fala, não, mas isso já tem nome, chama relacionamento aberto. Ela mas é circunstancial. Por exemplo, o Hulk. Vale Night. É tipo um Vale Night para algumas pessoas. Então, por exemplo, o Hulk, a Angélica falando.
Ele era apaixonado, achava a Scarlett Johansson linda, a atriz. Ah, se aparecesse, eu ia falar, vai lá, fica com ela. Depois até me conta como que foi essa experiência Que é isso? antropológica. Exatamente. Aí pergunta assim, você tem alguém com quem você gostaria de passar uma noite, assim, só pra ter experiência sexual? Aí a Giovanna Ebank fala assim, eu fui muito trouxa, né? Porque eu namorei até uns 22 anos a mesma pessoa. E não traí, infelizmente, porque fui burra, fui trouxa. E logo depois eu conheci o Bruno, e aí acho que ela comentou assim, eu só tive relação sexual com X pessoas, 3, 4, 5, alguma coisa assim, não um número exorbitante. Como se fosse pouco. Não, como se fosse nada, entendeu? isso? Eu fui muito trouxa, exatamente. Então, assim, eu acho que eu tinha que ter direito. Aí todas elas corroborando. Mas conversa com ele, vê se ele não abre essa exceção. Alguns caras, por exemplo, tipo Brad Pitt. Se aparecer um Brad Pitt na minha vida, se aparecer um outro, aí elas vão falando lá os nomes e tudo mais. Mas quer dizer, cogitando honestamente a ideia muito sensata de abrir o relacionamento em determinados casos para viver experiências antropológicas. Só que, por que eu acho que eu vou talvez trazer uma situação que seja mais complexa? Todas elas, não sei a Fernanda como que é, mas a Giovanna e a Angélica são casadas e têm filhos. E aparentemente a família funciona como uma família tradicional. Com exceção, evidentemente, de tudo que elas discursam, professam e a maneira como elas conduzem a vida de maneira geral. Então não é possível que a gente viva bem fora do formato de família clássica? Eu acho que não. Eu acho que se existe alguma durabilidade no relacionamento delas, é porque elas guardaram alguns aspectos da família clássica. E talvez por isso ainda exista família ali, né? Boa. Porque quando você flexibiliza essas fronteiras, a tendência é terminar e terminar muito rápido, né? Agora você veja as grandes referências de toda uma geração conversando uma conversa como essa abertamente, sem pudor nenhum, né? Veja o ponto em que chegamos. E é interessante você ver essa argumentação delas, eu não assisti, mas essa possibilidade de abrir o relacionamento não faz nenhum sentido filosoficamente falando, porque o amor eros, o amor erótico, ele sempre vai arrogar para si essa exclusividade, né? As próprias mulheres que defendem isso e entram num relacionamento aberto, depois elas se arrependem amargamente. Tanto é que você não consegue citar para mim um caso de um relacionamento aberto duradouro. Eu desafio aqui quem está assistindo, Arthur, em 3 milênios de história humana, a me mostrar um caso de uma família com relacionamento aberto. Que Deus que seja resistiu ao teste do tempo. Não, que seja uma referência 30 anos assim, aí. de uma família feliz por 50 anos. Eu te dou 3 milênios de história para achar um caso. Você não vai achar. Por um motivo muito óbvio. Quando eu entro num relacionamento erótico, não existe a possibilidade de eu ser plano B, caramba. Sim. Aí você diz, não, que lindo. Pode pegar fulana, pode trazer fulana para nossa relação. Aí depois, a sua alma começa a dizer assim, caramba, você está percebendo que você é a preterida? Você está percebendo que você se tornou o plano B? E ninguém consegue conviver com isso. Eu estou dando a minha intimidade mais assim, escondida, secreta, mais minha, para uma pessoa que me trata como um plano B, como uma segunda opção. É por isso que você nunca viu um caso de poliamor ou de poligamia dando certo, nem na Bíblia. Mesmo os casos bíblicos, você sempre viu que deu errado demais. O Salomão teve 1000 mulheres. A Bíblia deixa muito claro que foram esses casamentos poligâmicos que o levaram à destruição espiritual. Jacó com Raquel e Lia. Uma era preferida, a outra não. E isso deu muito problema. Davi com suas esposas. Foram várias celeumas. Quer dizer, até a Bíblia, que não esconde o fato de que existiu essa possibilidade no passado, Sim. também deixa claro que nunca deu certo. Amor eros é sinônimo de exclusividade. Eu só posso ser o plano A. Nada diferente. Mas a gente vive num mundo, e agora já encaminhando para o nosso final, queria te fazer uma última pergunta a respeito de castidade, né? Porque você está comentando de relacionamentos, né? Que resistiram ao teste do tempo. Você está falando dessa questão. Hoje em dia, tá na moda, né? O poliamor, os relacionamentos abertos e tal. E quando você fala em algo como monogamia, castidade, inclusive, né? Que é um pouco até além da monogamia, assim. A galera já acha que isso é um século passado, Idade Média e tal. É possível a gente falar em castidade em 2023, Rafael? É possível, eu tô aqui na sua frente, né, Arthur? Porque as pessoas, às vezes os haters chegam lá no Instagram e me chamam de, pô, você é o homem das cavernas. Você parece que saiu da década de 50. E é verdade, porque
a sensação que eu tenho é que minha vida sempre foi polêmica. Eu conheci a Jéssica, minha esposa, com 14 anos, ela tinha 13. E nós já éramos cristãos. E namoramos durante 8 anos em castidade, até que eu consegui um emprego nas Forças Armadas e dinheiro para nós casarmos. E nós casamos virgens. Eu nunca tive nenhuma experiência sexual com absolutamente nenhuma mulher. E ela com nenhum homem. E hoje nós temos 10 anos de casados. Isso nunca foi uma questão pra vocês? Nunca. E assim, a gente estudou junto na escola durante um período. E aí a gente era perseguido lá por sermos cristãos e castos, né? Como assim? Vocês são tão jovens, desperdiçando a vida. Né? O discurso sempre foi esse. Eu ouvi isso da minha vida inteira, né? Em todos os trabalhos por onde eu passei. E aí quando eu casei, passei por isso por ser fiel. Perseguição por ser fiel. Olha que loucura que a modernidade trouxe pra gente, né? Você não vai trair. A gente tá numa viagem a trabalho aqui, você não vai aproveitar para dar uma escapadinha. Quer dizer, isso é coisa de outro mundo para essa geração perversa, né? Eles são incapazes de conceber aliança, votos, juramentos. Sua palavra empenhada não quer dizer nada para eles. E eu vou dizer uma coisa, como um testemunho meu. Hoje eu sou casado há 10 anos, com a mulher da minha vida. Tenho 3 filhos e contando. Já sofri pela castidade. Já tive que renunciar coisas por causa do casamento. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. O que eu quero é viver com a minha esposa por quantos anos Deus me permitir. Fiel. Com uma única mulher. É o meu projeto de vida. Não conhecer mais ninguém. A minha intimidade é com ela. E o conselho que eu dou para essa juventude que está escutando a gente aí, que certamente é bombardeada. Fala pra sua câmera aqui, meu irmão. Certamente vocês são bombardeados por conselhos completamente opostos ao meu. Mas aqui está uma voz dissonante, como Chesterton dizia, né, dizendo que a grama é verde. Valeu a pena para mim. E vale a pena para você. Então pense na possibilidade de conhecer as verdades absolutas, conhecer mais de perto o caminho das famílias clássicas e viver isso. Porque eu te garanto que você não vai se arrepender. Hoje eu sou um cara feliz. Apesar de todas as batalhas de um marido tradicional, eu sou um cara feliz. Eu encontrei a felicidade na singeleza do meu lar. Eu faria tudo de novo da mesma maneira. Eu proponho que vocês façam igual. Que maravilha. Lara, excelente papo, não, né? E o melhor é que o que ele está falando não é um testemunho pessoal, mas ele tem trocentos mil alunos, casais que fizeram terapia com ele e que exatamente por mudarem essa chave, melhoraram seu casamento. Então não é assim uma receita única que deu certo só pra você, ela funciona em série, né? Como é que achamos você nas redes sociais, professor? Eu acho que o meu nome de usuário é rafaneri.hrpz. Vai estar aparecendo na... rafaneri.hrpz. E vai estar na descrição Eu não também. tenho investido tanto no YouTube por falta de tempo. Basicamente, eu tenho utilizado as mídias com vídeos mais curtos. Tenho feito lives também, mas, enfim, meu trabalho está aí. E obrigado pela honra, viu? Professor, nós que agradecemos. Não sou digno. Pessoal, até o próximo Conversa Paralela. Beijo pra vocês.